Agora, é muito importante, pessoal, você que é futura empresária, você que é futuro empresário, é muito importante tomar isso sério. Não fazer fuga ao fisco, não deixar de pagar imposto, porque o empresário é um profissional, porque o empresário, antes de ser profissional, é um cidadão, e o bom cidadão é aquele que contribui para o bem de todos, para o bem da coletividade, para o bem da sociedade. Como? Fazendo aquilo que os americanos chamam give back, ou seja, é a sociedade que te dá dinheiro através dos teus clientes, através das pessoas que estão nela, e você tem que ter uma forma de retribuir, pagando impostos. Pagando imposto. Então, não faça fuga ao fisco. Fuga ao fisco significa quando você deixa de pagar de forma propositada imposto. Quando deixas de pagar imposto de forma propositada, isso é fuga ao fisco. E fuga ao fisco é crime. Se você, enquanto empresário, não se consciencializar da necessidade de pagar imposto, como é que o Estado consegue dinheiro para fazer o que deve fazer? Como é que o Estado consegue cumprir o seu dever que você vai exigir, que você vai reclamar? Então, antes de reclamar, nós temos que cumprir a nossa parte, o nosso dever. Depois de cumpridos os nossos deveres, aí sim podemos exigir os nossos direitos. Ok? Então, como empresário, vai já se consciencializando da importância de pagar impostos. Ganhaste dinheiro, paga uma parte ao Estado. Assim como quando você vai à igreja, você paga um dízimo. Ao Estado também você deve o pagamento de um valor para ajudar na satisfação das necessidades da coletividade ou da sociedade. E não podes fugir, não podes deixar de fazer isso, é uma atitude egoísta. O empreendedor tem que ter ética, tem que ter deontologia, não pode só pensar em si, não pode só ganhar dinheiro. Aliás, eu só publiquei aconselho de haverem no grupo, aí está a diferença entre empresário e empreendedor. Independentemente das diferenças existentes entre ambos, um ponto em comum, os dois têm que pagar impostos, os dois têm obrigações éticas, morais, cívicas para com a sociedade, e uma delas é pagar impostos, meus caros. Faça o teu dever para depois estares em condições de exigir direitos. Enquanto estudantes, começarmos a nos consciencializar disso, quando chegarmos a empresários grandes ou pequenos, vai ser mais fácil, porque nós conhecemos a importância disso, de pagar impostos. E, enfim, então vamos agora entrar para aquela fase em que nós discutimos um tema relacionado à aula. No caso, vai ser a resposta sobre a seguinte pergunta: por que a maior parte das empresas, a maior parte dos comerciantes, dos empreendedores não dão importância à contabilidade? E que implicações é que isso tem para a vida do negócio e para a sociedade de um modo geral? Essa é a pergunta que, portanto, fica no ar. E desde já vamos convidar o pessoal, os colegas presentes a tecer algumas considerações. Só temos 2 minutos, vou pedir a uma única pessoa para intervir e depois vamos continuar na segunda parte, quando eu partilhar o novo link. Alguém quer responder a esta questão? Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite, turma. Exato, Enes Tens 2 minutos. Sim, olha. Sim, obrigado. Antes de mais agradecer e explicação bem clara e concisa, direta e objetiva. Eu penso que as empresas não têm contabilidade organizada muito por falta de informação. Primeira questão, falta de informação. Segunda, falta de divulgação do próprio Estado. Terceira, que eu acho que é um pouquinho, não menos importante, mas se for para constituir uma empresa, as pessoas não estão devidamente preparadas, estão logo a pensar no lucro, não conhecem os processos de como constituir uma empresa e como devem fazer isso, tudo motivado pela falta de informação e divulgação que o próprio Estado tem. Não é? E a quarta, porque esse país viveu uma questão da marimbondagem, passa aqui o termo, em que se fazia tudo como bem se entendia. Então, nós não tínhamos o sistema organizado e a própria AGT está a se organizar agora. Não é? Em linhas gerais, é isso que eu penso e outras coisas deixo para também outros colegas aqui terem suas considerações. Muito obrigado, Enes. Muito obrigado pela intervenção, bastante acutilante, bastante esclarecedora. Tomei boa nota da sua intervenção. Temos mais 1 minuto que eu vou passar para a Noemi. Noemi, tem a palavra. Sim, basicamente, o colega acabou por falar a maior parte das coisas que eu queria falar, mas a maior parte dos comerciantes e empresários não fazem o pagamento, ou melhor, não tem uma contabilidade organizada por falta de informações, não sabem como fazer e não acham que é importante porque há pouca divulgação, assim como o colega acabou de dizer, eles não acham que é importante porque nunca o fizeram antes e não há informação, ou seja, as pessoas não têm noção do quão importante é a contabilidade,
até porque desde que iniciaram os seus negócios, têm agido ou têm funcionado sem a contabilidade e pelos vistos até agora tem funcionado muito bem.